Podem se sentar. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho da missa de hoje, a cura do chamado surdo-mudo, que na verdade não era mudo completamente. Algumas traduções trazem como gago, outros compreendem como que alguém que fala de maneira embolada. Bem, o Evangelho de hoje ele é como um retrato da nossa conversão, da nossa vida espiritual, da presença e do toque da graça de Deus em nós. Nosso Senhor, Ele caminha através da região da Decápole. Havia no território da Palestina 10 polis, cidade, 10 cidades, que apesar de estarem em um território de gente semita, judeus, essas cidades tinham uma cultura grega, portanto era um povo pagão. É claro que havia os chamados prosélitos, aqueles que se convertiam ao judaísmo, mas não era uma cultura semita. E Nosso Senhor passava através da Decápole. Quando então lhe apresentaram um homem que era surdo e mudo. Nosso Senhor, Ele toma aquele homem da multidão, tira da multidão, o chama à parte. E mete os dedos no ouvido daquele homem. Depois, com a saliva, cuspindo, passando a saliva, a sua própria saliva, passa na boca, na língua daquele homem. O primeiro gesto nos parece muito bruto. Nosso Senhor toma o rosto daquele homem, a cabeça, e mete os dedos no ouvido. O segundo é pouco higiênico, é repugnante, diria alguns. E Nosso Senhor diz: Éfatá, abre-te, Éfatá. São Marcos, quem escreveu este evangelho, ele não era apóstolo, mas ele era discípulo de um apóstolo, São Pedro. Ele conviveu com São Pedro. E é de São Pedro que São Marcos aprende a vida de Jesus, conhece o que Jesus fez. Marcos escreveu este evangelho em grego. Pedro falava aramaico, Nosso Senhor falava aramaico. Mas havia certas palavras que Nosso Senhor dizia que eram tão fortes, e quando Pedro relatava esses momentos da vida de Cristo, eram palavras tão fortes que Marcos não quis traduzir, ele quis deixar no aramaico, Éfatá, como se esta palavra tivesse uma força, como se o autor quisesse que nós hoje escutássemos o som daquela palavra vinda da boca de Jesus, como se aquela palavra rompesse os tempos e nos alcançasse. Éfatá, abre-te. É uma palavra quase que sacramental, eficaz. No momento em que o Nosso Senhor diz, aquele homem é curado da sua surdez, é curado da sua mudez. Éfatá, abre-te. Quando eu digo que este evangelho ele é uma figura da nossa vida, é porque de fato, dentro de nós, há como que um território pagão, uma parte dentro de nós que não quer saber de Cristo, uma parte de nós que é rebelde. Padre, eu venho à missa, eu comungo, eu me confesso, eu rezo, mas ainda assim, dentro de ti, há como que porções rebeldes, apaixonadas, as paixões que não permitem, que não te deixa em paz, que não te deixa amar Cristo de uma maneira integral, inteira, perfeita. Há algo dentro de nós, um território rebelde, que ele é irascível, ele é agressivo. Tem um território que pode ser sensual,
o outro apegado às coisas deste mundo. E que nós muitas vezes guardamos, preservamos essas partes ali, porque é como o nosso pecado, ou então o nosso defeito de estimação, deixa ele ali. Nosso Senhor, Ele precisa caminhar nesses territórios dentro de nós, vencer. Nosso Senhor, quando Ele nos encontra, Ele nos chama à parte, Ele nos tira do barulho, Ele nos tira do ruído. Nosso Senhor, estar com Cristo, com Nosso Senhor, é ter um encontro com uma pessoa. É um encontro com uma pessoa que nos ama. Certa vez, certo dia, escutando, vendo um vídeo, um debate. Tínhamos de um lado rabinos, de outro protestantes, e discutindo. Não, aqui nas Sagradas Escrituras, no grego, é assim, é a palavra assim, assada. Não, no hebraico é de outra forma, na tradição rabínica, e assim, assado, e brigando por traduções e por não sei o que mais. Pera, Nosso Senhor é uma pessoa. É uma pessoa que se encontra conosco e quer nos dizer: Éfata, abre-te. Assim como o padre, no dia do batismo de uma criança, de batizado, ele toca os ouvidos daquela criança e faz um sinal da cruz em seus lábios e diz: Éfata, abre-te. Depois de ter colocado o sal, que é o sabor, o sáperi, o bom provar as coisas de Deus, aquilo que tem tempero, o padre, ele quer exorcizar daquela criança aquele espírito surdo, mudo, que não permite escutar as palavras da salvação. Aquela surdez. O problema é que nós continuamos surdos. Surdos ao Deus que nos chama. Como escutar Deus? Como ter nossos pedidos escutados por Deus, se estamos imersos em ruídos, em internet, mais internet, em barulho? Nosso Senhor, Ele não está ali. Nosso Senhor, Ele quer um encontro, Ele tem um encontro marcado contigo agora. Romper a nossa surdez. Já tentou fazer a experiência da oração? Fazer a experiência de uma meditação? Senhor, me ensine a rezar. Reze, ore em mim, porque eu não sei rezar. Eu preciso ser como uma criança. A criança, ela escuta mais do que fala. Ela passa a maior parte da sua primeira infância escutando. Depois ela começa a falar. Ela escuta a mãe. Ela tem que aprender a escutar. Senhor, reze em mim, porque eu não sei escutar. Tire um momento para meditar. Pegue um livro, pegue o Evangelho de hoje. Puxa, pegue São Marcos, capítulo 7, 31, 37. Vai lá, leia. Então Jesus, andando por aquela região pagã, da Decápole, é apresentado um surdo e mudo a ele, e Nosso Senhor o cura. Senhor, é como se a passagem nos mordesse. Senhor, eu sou esse surdo, eu sou este mudo, eu preciso ser curado. Bene omnia fecit, tudo Ele fez bem, tudo Deus faz bem e perfeito, Ele pode fazer tudo muito perfeito na tua vida. Nosso Senhor não comete erros, as graças de Deus é eficaz, age. O problema está em nós. São Paulo, na primeira leitura, ele se compara pesado a um abortivo, aquele que não merecia nada, aquele que é o último a nascer, tarde a nascer, quase a morrer, mas Deus, com a sua graça, o alcançou. Ele que perseguia a igreja de Cristo, o próprio Cristo, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus foi eficaz em mim, não foi estéril, ela foi fértil. Ela pode ser em nós também. Peçamos a graça dessa cura, que Nosso Senhor nos diga: Éfata, abre-te,
ouvido surdo às palavras de Deus, lábios, língua que não proclama o seu Deus, que não reconhece o seu Deus e Salvador. Peçamos com um coração humilde essas graças, que Deus nos cure dessa surdez e dessa mudez.